Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 28 de fevereiro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre um homem rico, né? O famoso evangelho do homem rico. Aquele homem rico que chega para Jesus, chega correndo, inclusive, é interessante esse detalhe. Chega correndo, como quem tem interesse por alguma coisa, né? Então ele chega correndo e se ajoelha diante de Jesus e ele faz uma pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então fica claro que qual era o interesse daquele homem? A vida eterna. O que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu o quê? Conhece os mandamentos. E começou a citar os mandamentos. E aquele homem, depois de ouvir isso, disse para Jesus: Mestre, desde a minha juventude eu tenho observado tudo isso. Então Jesus olha para ele com amor, cheio de amor. E Jesus diz: Só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. É como se Jesus dissesse, né? Eu aqui estou interpretando. É como se Jesus dissesse: tem uma coisa que está roubando o seu coração de mim. Só tem uma coisa, só te falta uma coisa. E o que era? Jesus disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Olha só, aquele homem era muito rico. E um homem apegado às suas riquezas. Quando aquele homem ouviu isso, veja, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Ah, meu povo, aqui tem algo muito interessante, porque nós também podemos
querer a vida eterna. Nós também podemos desejar até mesmo a vida eterna. Mas a grande questão é a seguinte: o que na nossa vida nós estamos valorizando mais do que a própria vida eterna? O que na nossa vida nós temos colocado acima da vida eterna? Por isso que é para entrar no reino de Deus, para herdar em herança a vida eterna, é necessário que dentro de nós exista uma disposição que corresponda a esse interesse, a esse desejo pela eternidade. Porque essa disposição é que vai me levar à renúncia, vai me levar a ter atitude para conquistar a vida eterna. Até que ponto nós estamos dispostos a conquistar a vida eterna, a receber em herança a vida eterna? Até que ponto nós estamos dispostos a entrar no céu? Olha, meu povo, aquele homem queria a vida eterna, mas não estava disposto o suficiente para conquistar. Se tratava de um homem muito rico, de um homem muito rico. E repito o que aconteceu com ele. O homem ficou abatido. O homem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Muitas vezes o fato de nós não conseguirmos renunciar a algo é porque aquele algo ainda está sendo muito importante para nós. Porque nós estamos muito apegados àquilo. E às vezes o colocamos até acima da própria vida eterna, do próprio reino de Deus. Então, os discípulos, quando escutaram isso, é interessante esse final do evangelho, porque Jesus falou, né? Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O camelo aqui não é o animal, né? Não é um animal. O camelo aqui é um cabo de aço, né? É um cabo de aço grosso que não tem como entrar no buraco de uma agulha. Você coloca no buraco da agulha uma linha, né? Mas não um camelo ou um cabo de aço, né? Não, então não é um animal. Mas veja, quando os discípulos ouviram isso, então eles perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo, meu povo? É a mesma impressão que muitas vezes nós temos. Quando olhamos para o desafio de ser cristão, quando olhamos para o desafio de seguir Jesus Cristo, quando olhamos para o desafio de viver o Evangelho, de viver os mandamentos, quem pode ser salvo? Quando nos deparamos com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, quem pode ser salvo? Se a gente não consegue muita coisa. E aí Jesus vai responder. Jesus olhou para eles e disse: para os homens, isso é impossível. Isso o quê? Ser salvo. Para os homens, isso é impossível. Mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. E eu termino dizendo para você: é possível você ser salvo. Para você ou somente por você, pelas suas forças humanas, é impossível. Mas Deus quer a sua salvação. E Deus vai fazer de tudo para que você seja salvo. Mas a questão é: você quer? Você tem disposição? Você está disposto a renunciar, a se entregar à ação da graça de Deus, para que Deus te ajude a retirar da sua vida tudo aquilo que pode te roubar a vida eterna? Essa é a grande questão. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.